Olá, povo de Deus, quarta-feira, 17 de agosto de 2022, 20ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 34, de 1 a 11, e Mateus 20, de 1 a 16a. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, dizendo-lhes: assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com seu leite, vestis a sua lã, matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens, por falta de pastor e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Para os que estavam no cativeiro da Babilônia, Ezequiel apresenta uma nova perspectiva. Terão o governo do próprio Deus, que será o pastor a cuidar diretamente do seu povo. Os reis de Israel fracassaram na sua missão, mostraram-se fracos e aproveitadores do povo. Ao invés de apacentar suas ovelhas, apacentavam-se a si mesmos, deixando-as entregues à própria sorte. Ezequiel enumera as prevaricações dos reis que entregaram suas ovelhas a todo tipo de pilhagem e exploração. Ao contrário dos que muito diziam que o cativeiro era culpa de Deus, que havia abandonado o seu povo, Ezequiel deixa claro que foram os reis os culpados pelas desgraças que sobrevieram sobre as ovelhas de Israel. Quando, porém, parece que tudo está perdido, eis que o profeta apresenta a decisão de Javé de fazer uma reviravolta na situação, tirando dos maiores de Israel qualquer poder sobre o povo, e que de agora em diante será ele mesmo a cuidar de cada um. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Com essas palavras, o profeta reacende a esperança do povo e os exorta à confiança e fidelidade a Deus, único pastor verdadeiramente fiel. Os últimos governantes de Israel, reis, sacerdotes, anciãos, etc.,
não foram fiéis à sua missão. Deixaram-se conduzir pelo egoísmo, abusando do poder e explorando o povo em proveito próprio. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Era o grito acusador do profeta. Apacentavam-se a si mesmos em vez de se porem ao serviço do rebanho, para o defender das feras, o guiar a boas pastagens, procurar as ovelhas perdidas e cuidar das fracas. E sobreveio a tragédia, a queda de Jerusalém, o exílio. Agora Deus pede-lhes contas pelos danos causados e vai retirar-lhes o poder sobre o povo, encarregando-se ele mesmo de cuidar delas. Mateus 20, de 1 a 16a. Disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. À primeira vista, a nós essa parábola parece injusta, pois o pagamento não é proporcional ao esforço de cada um. Porém, precisamos ter claro que Jesus está dizendo que o reino é como a história do patrão que pagou igual a todos os seus operários, independente do tempo de serviço. No reino não existem marginalizados, todos têm o mesmo direito de participar da bondade e misericórdia de Deus, que superam tudo o que nós consideramos como justiça. No reino não há lugar para o ciúme. Aqueles que julgam possuir mais méritos que os outros devem aprender que o reino é gratuito. Por outro lado, esta parábola contada por Jesus com tanta vivacidade é um aviso ao povo de Israel, o primeiro a ser chamado, para que se alegre com o surpreendente uso que o Senhor faz da liberdade em relação aos últimos, os pagãos, os publicanos, os pecadores. Mas é também um aviso a nós cristãos de hoje para que nos convertamos
aos critérios de Deus. Não são os ricos e poderosos que entram ou têm precedência no reino, mas os pobres e fracos. O reino de Deus não se conquista por méritos próprios, mas é um dom gratuito a acolher com humildade e gratidão. Por fim, essa parábola acaba com a falácia da chamada meritocracia que tantos propalam hoje. O historiador da Universidade de Harvard, Sidney Shalom, esclarece a meritocracia como valor universal, fora das condições sociais e históricas que marcam a sociedade brasileira, é um mito que serve à reprodução eterna das desigualdades sociais e raciais que caracterizam a nossa sociedade. Portanto, a meritocracia é um mito que precisa ser combatido tanto na teoria quanto na prática. Não existe nada que justifique essa meritocracia darwinista, que é a lei da sobrevivência do mais forte e que promove constantemente a exclusão de setores da sociedade brasileira. Isso não pode continuar. Sem dúvida, a parábola de Jesus é um antídoto contra a meritocracia. Um beijo no seu coração.